O dólar agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá a exatamente R$ 6,06. E isso não significa que o dólar se valorizou. Você pensa que o dólar se valorizou, uma coisa bem burra, na verdade. Porque o dólar, ele de longe se valorizou e também o real não se valorizou. Nada dessas coisas estão acontecendo. Se você acha que o dólar está se valorizando, você é burro. O que está acontecendo? Vamos lá. Por uma coisa aumentar de preço ou diminuir de preço, tem basicamente uma única regra que dita tudo na economia, que é oferta e demanda. Baseado na oferta e demanda, tem outras variações de regras aí que surgem dessa regra mais básica, a lei da oferta e demanda, ou da oferta e procura. E tudo na economia varia disso, oferta e demanda. O que significa? Mudando a oferta de uma coisa, você muda o preço dessa coisa na economia. O que é oferta? Demanda é meio óbvio, né? Demanda é as pessoas querendo algo, tanto de pessoas interessadas em comprar, adquirir ou ter esse bem ou esse ativo. E oferta. Oferta é a quantidade dessas coisas no mercado. Então, se eu imprimo dinheiro, eu estou aumentando a quantidade de dinheiro. Então, eu aumento a oferta. Se tem certa quantidade de médicos aí no mercado e eu aumento a oferta de médicos, mais gente vai se formando aí no curso de medicina, vai entrando no mercado. O que aconteceu? Aumentou a oferta de médicos, então a tendência é que o preço de você ter uma consulta com o médico diminua, se continuar a mesma demanda, né? Isso considerando que a demanda não aumentou nem diminuiu, só a oferta, porque os dois influenciam no preço. Se aumentar ou diminuir a demanda, vai influenciar no preço. Se aumentar ou diminuir a oferta, vai influenciar no preço. E moeda é a mesma coisa. Se você aumenta ou diminui a oferta de moeda, vai interferir diretamente no preço. Então, se tem R$ 1 bilhão aí na economia girando, se eu imprimir mais R$ 1 bilhão, quer dizer que o real vai se desvalorizar em 50%? Não, não pelo fato de você imprimir. Se você imprimir R$ 1 bilhão e guardar aí debaixo da sua cama, não vai acontecer nada. Se imprimir R$ 1 bilhão, tacar fogo, não vai acontecer nada. Se imprimir R$ 1 bilhão e guardar aí debaixo de vários metros aí no meio do deserto e ninguém achar, não aconteceu nada. O que vai acontecer é quando esse dinheiro entrar em circulação. Então, se imprimir R$ 1 bilhão e gastar de uma vez esse R$ 1 bilhão, no dia seguinte tudo vai estar o dobro do preço, o dólar vai estar o dobro, vai ter desvalorizado em 50% o real. Também não, porque essa é uma informação que demora a chegar no mercado. Em alguns setores ele vai chegar primeiro, outros setores vai demorar mais para chegar. Por exemplo, quando tem um aumento de preços, a inflação vai bem alta, o que acontece? Tudo, em alguns poucos dias ou poucas semanas, fica mais caro no supermercado. E a tendência é o seu salário aumentar também, só que o que acontece? Tudo fica mais caro, a gasolina fica mais caro, a internet fica mais cara, a água fica mais caro, as comidas, só que o seu salário continua o mesmo. O que vai acontecer? Seu salário vai aumentar, só que ele vai aumentar depois. E alguns setores da economia vão demorar para sentir essa impressão de dinheiro aí. Então algumas coisas vão subir de preço meses depois, algumas coisas vão subir de preço dias depois. Então, dependendo de que lugar do mercado, a inflação ela afeta mais rápido ou mais devagar. Mas uma coisa aí que também muita gente confunde é inflação e o aumento de preços. A inflação é o fato de você imprimir dinheiro. E o aumento de preço é o aumento de preço. Então, pode haver aumento de preço sem inflação e pode haver inflação sem aumento de preço. Se eu imprimir R$ 1 bilhão, teve uma inflação de 1 bilhão. Só que se não aumentar o preço, não teve aumento de preço. É meio óbvio, né? Mas as coisas podem aumentar de preço e não ter inflação. Se uma coisa diminui a oferta, diminui a demanda, aí fica mais difícil de plantar um certo alimento, ele vai ficar mais caro de se produzir. Se teve alguma mudança aí no setor de que ele é produzido, vai ter aumento de preço ou vai ter diminuição de preço. E isso não necessariamente é inflação, então tudo pode acabar aumentando de preço ao mesmo tempo, sendo que não houve inflação. Uma coisa que todo mundo confunde é inflação e aumento de preço, que não são a mesma coisa. A inflação tende a gerar aumento de preço. Se eu imprimir hoje, aqui na minha casa, R$ 1, teve inflação, só que não teve aumento de preço. Isso não significa que vai aumentar o preço. E se aumentar o preço, pode ser em um setor específico e outro talvez não vai sentir e vai sentir bem depois desse aumento. E isso acontece com a moeda também. O real, ele tem aumento da oferta dele constantemente. Toda hora se imprime mais reais e mais reais e mais reais. O que acontece?
a demanda do real meio que continua a mesma. Ninguém quer comprar reais, ninguém quer investir no Brasil, ninguém tá colocando dinheiro aqui dentro do Brasil para ter uma demanda alta. Então a demanda continua a mesma e, na verdade, o contrário, vem caindo a demanda e a oferta de reais vai aumentando. O que vai acontecer? Vai se desvalorizar o real. Se tivesse muita gente querendo investir no Brasil, muita gente entrando aqui comprando real, os investidores internacionais, e ao mesmo tempo tivesse a inflação, pode ser que ficasse um para um, então mais demanda e mais oferta ao mesmo tempo, então um anularia o outro, então teria inflação, mas não teria o aumento de preços. Só que está acontecendo o contrário no caso. Menos gente querendo investir no Brasil, menos gente comprando real e o real sendo impresso aí a rodo. Tanto que se você comparar em relação ao dólar aí, em um ano, o real perdeu 20% do valor em relação ao dólar. Só que se você olhar o dólar também, tem a inflação do dólar. Então, são impressos mais dólares cada vez mais. Só que o dólar ele tem uma certa proteção, porque tem uma demanda muito grande pelo dólar. Vários países usam dólar, vários países têm reserva de dinheiro em dólar. Então, quando os Estados Unidos imprimem dólar, eles vão se beneficiar, porque eles vão ser os primeiros recebedores. Quando você imprime, você não muda o preço na economia das coisas. Quando você imprime, você tem todo o dinheiro com você e todos os preços continuam os anteriores de antes de você ter imprimido. Então, os preços só começam a aumentar depois que você gastou esse dinheiro e ele começou a circular aí na economia. Então, os países que acabam tendo suas reservas de valor em dólar, eles estão financiando a impressão de moeda dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele tem uma inflação aí, só que ele é meio que protegido por ter muita gente usando o dólar. O real não tem isso, né? Ninguém usa real, no máximo aí na fronteira aí da América do Sul, e é isso. Então, tem essa desvalorização em relação ao dólar, sendo que o dólar também tem inflação. Então, há 10 anos atrás você comprava uma certa quantidade de coisas com 10 dólares. Hoje, para você comprar essa mesma quantidade de coisas, você vai precisar de muito mais dólares. Então, o dólar se desvalorizou e o real se desvalorizou em relação ao dólar. Então, o que acontece? O dólar não está se valorizando, ele está se desvalorizando. Só que o real é tão bosta porque ele é tão bosta que acaba se desvalorizando muito mais que o dólar. Então, ele acaba valendo menos que o dólar. E se você comparar real e dólar, ele está valendo menos cada vez mais. Então, ele perdeu 20% do valor só em um ano em relação ao dólar. Só que se você considerar a inflação do dólar e a perda de poder de compra do dólar, ele se desvalorizou bem mais do que 20%. Então não, o dólar ele não está se valorizando em relação ao real. Quer dizer, o dólar não está se valorizando em relação ao preço do dólar do passado. O que acontece é que o dólar vai se desvalorizando cada vez mais e o real também se desvalorizando cada vez mais. Então não, nenhuma moeda se valoriza. O que acontece é que tem moedas que ficam piores em velocidades diferentes, elas perdem o valor em velocidades diferentes. E essa é uma notícia ruim no caso. A notícia boa é que você pode acabar se beneficiando disso comprando Bitcoin. Porque além de você não ter essa impressão de Bitcoins, igual tem impressão de moeda fiduciária, você pode entrar antes de todo mundo e aproveitar que não teve essa adoção do Bitcoin em massa e ganhar dinheiro, porque quando toda a riqueza for transferida para Bitcoin, as pessoas abandonarem a moeda fiduciária, vai aumentar a demanda por Bitcoin. Gente vai querer investir no país do Bitcoin, entre aspas. E ele vai aumentar de valor e a oferta não vai aumentar do Bitcoin. Isso você pode ter a garantia, porque a criptografia garante isso, a blockchain. As regras do Bitcoin não permitem que seja aumentado a oferta do Bitcoin. Então você tem a garantia que a oferta vai estar travada. A única coisa que pode variar é a demanda, pode subir ou descer. E a tendência é subir a demanda do Bitcoin. E você pode aproveitar esse comecinho aí. Então, estuda Bitcoin e uma dica, entra no grupo aí para conversar sobre Bitcoin, para pedir dicas de Bitcoin, se você quiser aí tá estudando.